Oi pessoal, tudo certo? Muito prazer, eu sou o Yuri e vamos dar uma olhada hoje em como que a gente consegue criar mocks, né, de beans para o Micronaut para a gente usar aí nos testes, certo? Só para explicar um pouco o cenário que foi formado aqui já, tá? A ideia é criar um teste para esse cadastro autor controller. Só que esse cadastro autor controller ele tem uma comunicação com um sistema externo, que é o sistema aqui de endereço client. Então, qual que é a nossa ideia? Fazer, na hora do teste, fazer um mock desse endereço client, onde, né, esse mock vai ser um objeto autor, onde a gente vai criar, simular o comportamento como se fosse a chamada para essa API externa. Bacana? Só para a gente não ter que se preocupar muito na criação das dependências, né, em pegar e fazer essas configurações para rodar o teste, eu vou deixar aqui preparado no build.gradle algumas dependências de teste que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, aqui ó, tem a dependência do Micronaut Test, para a gente usar o JUnit 5, certo? Que é um projeto lá do Micronaut específico para a gente conseguir usar os testes. E outras coisas, né, que a gente vai precisar, como o core do Jupyter, do JUnit, né, no caso, o Mockito para criar o nosso mock e o H2 que vai ser rodado aqui também no ambiente de teste, né, para simular o banco de dados, certo? Além disso, já deixei criado também aquele arquivo de application test com a conexão, né, do data source para o H2, certo? Então, vamos lá, pessoal. Aqui no cadastra autor controller, eu vou pedir para a IDE criar o teste para a gente com command shift T, pedir aqui para criar um novo teste e legal. Ela criou aqui um teste para a gente, colocou esse interno, né, que é um modificador de acesso no Kotlin, que indica que essa classe só vai estar acessível aqui dentro deste módulo. E o que a gente precisa fazer, pessoal? A gente precisa falar para o Micronaut que no momento que esse teste for executado, né, que os métodos de teste que a gente colocar aqui dentro forem executados, o Micronaut deve subir o seu contexto, né, justamente para conseguir injetar os beans e fazer a gente conseguir, né, manipular, conseguir fazer as requisições da forma que a gente quer, já com o contexto do Micronaut pronto, certo? Então, para isso, a gente vai vir aqui e informar para o Micronaut que esse arquivo de teste é um teste do Micronaut. Dá uma olhadinha aqui no local do import, ó. Aí o Micronaut test, extension, né, do JUnit 5, perdão, annotation, Micronaut test. Essa anotação, pessoal, está vindo justamente daquele pacote Micronaut test que a gente colocou lá do JUnit no build.gradle. Bacana? Certo. Feito isso daqui, a gente pode começar a escrever o nosso teste, né? Então, a gente vai ter um teste aqui onde deve cadastrar um novo autor. E, né, o teste, a gente pode dividir ele na preparação do cenário. Então, no cenário, está certo. Na execução do teste, né, na ação que esse teste vai tomar. E depois nas asserções, né, verificar aí a corretude dessa operação, né, dessa ação no caso. Certo? Aqui, na hora de declarar a função, eu esqueci de abrir e fechar os parênteses. Certo. Qual que é o cenário do nosso teste, pessoal? A gente está querendo fazer um teste aqui no controller. Então, a gente vai precisar informar para o controller um objeto de request e vai precisar fazer uma requisição, né? Então, batendo aqui na nossa API em /autores. Logo, a gente sabe que a gente vai precisar criar esse objeto de request para passar na hora que for fazer a requisição e mais do que isso, a gente precisa ter um client HTTP para conseguir fazer essa requisição em /autores. Logo, para pegar esse cliente HTTP, eu vou pedir aqui para o Micronaut injetar um cliente HTTP que é do tipo HTTP client, aqui do IO Micronaut, certo? Esse cliente HTTP aqui, ó, quando a gente coloca assim, o Micronaut vai falar, poxa, eu não vou conseguir injetar aqui, né, porque primeiro o val, ele é imutável, ele não consegue alterar esse valor depois, né, e sempre que a gente usa val e var no Kotlin, né, toda declaração de variável, o Kotlin pede para que seja inicializado na hora, a gente não consegue inicializar depois essa variável. Para que a gente consiga inicializar depois esta variável, a gente precisa vir aqui e falar que este client é um late init var, ou seja, não estamos inicializando esse client agora, mas ele será inicializado no futuro. Qual que vai ser esse futuro? Não sei, o Micronaut que vai saber inicializar essa classe injetando ela aqui para a gente, certo? Além disso, eu vou colocar aqui também uma anotação do @client para informar qual que é o recurso que esse client vai ter que bater, que no caso é o barra. Bacana? Então, já temos o client, a gente sabe que em algum momento aqui a gente vai ter que
pedir para esse client, né? Vou usar a versão blocante do client aqui, fazer uma troca para uma requisição, né? Uma request, onde esse client vai devolver para a gente de resposta qualquer coisa aí. E a gente vai falar, né? Não, como nesse caso o controller ele não devolve nenhum objeto, né? A gente está falando aqui que está devolvendo um HTTP response de qualquer coisa. Vou seguir a mesma coisa aqui no teste, certo? E esse client no final vai devolver para a gente uma resposta. Então, response, certo? Bacana. Já vimos que a gente precisa criar, então, esse objeto de request, né? Que vai fazer parte aqui do cenário do nosso teste. Logo, a gente vai ter esse objeto de request, e esse objeto de request, ele vai ser um HTTP request aqui do Ionic Note HTTP. E essa request que a gente vai querer fazer é uma request, né, do tipo post. E qual que é, né, a URI que vai ser performada essa request em /autores. Além disso, a gente precisa aqui passar, né, qual que é o novo autor request, isso é, qual que é o objeto da request que vai ser levado no corpo dessa requisição. Então, não temos aqui esse novo autor request, vamos pedir que o Kotlin criar ele aqui para a gente. Então, temos um novo autor request, que é do tipo novo autor request. Esse novo autor request, ele vai receber, né, um nome como, por exemplo, Rafael Ponte. Ele recebe também aqui um e-mail, rafael.ponte@zub.com.br. Ele recebe também, né, uma descrição, nosso famoso príncipe dos oceanos. Da mesma forma que ele recebe um CEP, como por exemplo aqui, 11222-333, e recebe qualquer um número aí como 37, certo? Então, estamos passando esse novo autor request aqui para a request. No final, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, dado que a gente já tem, né, a response em mãos, a gente pode fazer aqui alguns acertos para ver se o contrato dessa response está com o contrato que a gente espera na API. Como, por exemplo, a gente pode fazer um assert equals, assert equals, se o status que foi retornado, HTTP status, que foi retornado, né, durante essa chamada de API, se ele é o created. Então, o response.status tem que ser igual a 201 created. Da mesma forma, a gente pode vir aqui e verificar se é verdade assert true. Se essa response lá nos headers dela, né, headers, ela contém um header chamado location, que é justamente o header onde vai indicar o recurso deste autor que acaba de ter criado. E, além disso, a gente pode ter mais um assert aqui para verificar se nessa response o header chamado location, se ele matches, né, se ele tem essa parte, se ele segue esse padrão que a gente vai passar agora, que é uma regex, que é /autores um número qualquer, que é justamente a identificação desse autor. Ele está dando problema aqui de compilação, o que a gente tem que fazer é o final desse string colocar simplesmente um regex. Além disso, ele está dando um outro erro de compilação aqui, falando que esse header location ele é opcional. Nesse caso, a gente tem certeza que ele está vindo, né? Porque a gente já deu um assert true aqui em cima também, então eu vou colocar o operador aqui de duas exclamações em Kotlin, que eu estou falando assim, eu asseguro que existe esse header de location, tá bom? Outra coisa, pessoal, para a gente notar, minha ideia já deixou cinza aqui o assert, isso porque, a gente dá uma olhada aqui no Kotlin, ó, ele já importou tudo dentro do pacote de assertions. Então, se a gente quiser, a gente pode omitir também esse assert aqui e dessa forma deixar o teste um pouco mais limpo, certo? Bacana, pessoal. Está faltando a gente falar, né, que isso daqui é uma função de teste, logo anotar aí com @teste lá do JUnit. Bacana. Se a gente pedir para executar agora essa função, né, esse método de teste, qual vai ser o comportamento esperado? Vamos dar uma olhada linha por linha. Ele vai criar aqui os objetos de request, né, vai fazer a requisição, só que dentro do controller, a gente também está fazendo aqui uma outra requisição, que é uma requisição com o endereço client.
E essa requisição aqui para o endereço client, né, a gente está batendo no sistema externo. Logo, vamos lembrar que é esse endereço client aqui que a gente vai querer mocar. Para conseguir mocar esse endereço, pessoal, eu vou fazer aqui embaixo, a gente pode fazer o seguinte. Aqui na classe de teste, vamos declarar um método que eu vou chamar de endereço mock, tá bom? Mas ele pode ter o nome que a gente quiser. Eu vou falar que esse endereço mock ele vai retornar o mock do Mockito. Então, mockito.mock. Qual que é o tipo do mock que a gente vai querer retornar? O endereço client. Logo, endereço client, class.java. E eu vou falar aqui para a IDE mudar o tipo de retorno, falando que a gente estamos retornando aqui o endereço client. Essa função, certo? Qual que é o próximo passo, pessoal? Informar para o Micronaut que essa função aqui é para ele mocar este bin. Logo, o Micronaut ele tem essa notação chamada @mockbin, onde a ideia dele aqui é que quando ele for executar o teste, ele vai notar que existe um bin chamado endereço client, que a gente está passando aqui como parâmetro para essa notação, e ele vai fazer a substituição desse bin por o retorno deste método aqui, que no caso está retornando um mock do Mockito. Então, olha só que legal, como a gente retornou um mock do Mockito aqui, a gente consegue fazer o quê? Adicionar comportamentos a esse mock. E para adicionar esse comportamento ao mock, o que a gente precisa fazer? Né? Quais são os próximos passos? A gente precisa ter acesso a esse endereço client de alguma forma. Então, a gente vai vir aqui no teste e pedir para o Micronaut injetar esse endereço client para a gente no contexto de teste. E aqui no cenário, a gente vai falar o seguinte, ó, Mockito, por favor, quando alguém chamar o endereço client.consulta e o consulta ele espera uma string, que é o CEP, né? Então a gente pode passar aqui o novo autor.cep, retorna aí um endereço response. Endereço response. E qual que é esse endereço response? Né? Vamos criar ele aqui agora para o Mockito poder retornar. Então, val endereço response vai ser aqui um novo endereço response, onde a gente vai ter que passar uma rua, por exemplo, Rua das Laranjeiras, que fica na cidade do Rio de Janeiro, e o estado também é RJ. Certo? A gente está aqui falando para o Mockito retornar esse endereço response, né? Só que olha que interessante. O que, na verdade, esse endereço client retorna não é um endereço response, mas sim um HTTP response de endereço response. Logo, o que a gente vai precisar fazer aqui? Em vez de retornar um endereço response, a gente vai falar aqui, esse método, né, então, vai retornar um HTTP response, que é o OK, e nesse OK a gente consegue passar qual que é o corpo dessa resposta, que no caso, endereço response, certo? Criamos aqui então o cenário do teste, já executamos a ação, executamos também aqui a parte dos asserts, vamos ver se o Micronaut a gente consegue, né, rodar esse teste e ele passar da forma que a gente espera. Então, quando a gente pede, né, para o Micronaut rodar essa classe de teste, qual que vai ser o comportamento que a gente está esperando agora? Como a gente colocou aquela função @micronauttest, a gente espera que o Micronaut suba o seu contexto, né, quando for executar os testes, o método de teste, ele suba esse contexto, injete os bins necessários, moque lá o bin endereço client e atribua a ele o comportamento que a gente colocou. Que foi justamente isso que aconteceu. Temos aqui agora o mock do Micronaut. Né? Se a gente for dar uma olhada aqui nos logs, ó, tem todos os logs do teste aqui aparecendo, os logs lá do controller, né, que a gente deixou, aquele sprint da LN. E aqui ao final o teste passou, significa que nossos asserts deram certo e conseguimos então fazer um teste simulando, né, com o objeto ator aí, com o objeto mock, simulando a requisição para um serviço externo. Legal? Só para a gente fechar, pessoal, eu vou passar do passo a passo aqui do teste, só para a gente ver nessa parte do mock, que é a intenção desse vídeo. Então, colocando a anotação @micronauttest, a gente falou aqui embaixo para o Micronaut, né, mocar um bin dele, que é esse bin de endereço client. E esse bin de endereço client, a gente falou que ele vai retornar, na verdade, um bin do Mockito. Esse mock bin aqui, pessoal, só para a gente ir um pouquinho mais a fundo, ele funciona como um @replaces lá no Micronaut, né, que é aquela anotação que a gente pode usar para fazer a troca do bin em determinado contexto. Então, é justamente o que está acontecendo. Quando o Micronaut for executar esse teste, ele vai substituir o bin do client, que é aquela classe que é usada para fazer as requisições, com
essa classe aqui com esse mock que a gente acabou de criar. Para dar comportamento a esse mock, a gente precisou falar para o Micronaut injetá-lo aqui na classe de teste. Então, deixe init-var, né, do endereço client, e dentro do método de teste, a gente deu basicamente um mockito.en, né, para atribuir aqui o comportamento que a gente espera quando alguma coisa acontecer no mock, né? Então, quando alguém chamar nele, endereço consulta, passando o CEP que foi declarado aqui em cima no meu auto request, por favor, retorna aí o HTTP response de OK, junto a esse endereço response. Legal? No mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!